Oi, meus amores! A nossa aula de hoje, este lindo suplá, que também pode ser usado como centro de mesa. E com a mesma pontuação, você trabalhando aí com o Max Color número 6 pode estar transformando também num tapete. Eu coloquei o nome nele de suplá, luxo, luxo de suplá. Olha que lindo! Antes de começar a nossa aula, quero convidar vocês para fazer parte do canal, se inscrevendo, né? Assim que você se inscreve, toca o sininho aí das notificações. Você tocando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu like e o seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante para o canal, viu, gente? Desde já agradeço de coração cada mensagem de carinho, cada curtida, cada compartilhamento. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Para fazer essa peça, gente, eu usei, olha, o novelo de 200 gramas do Max Color, na cor 14,49. Olha o que sobrou ainda de um novelo. Então, ele é bem econômico, certo? E ele ficou com 45 centímetros de diâmetro. Também vou usar a agulha 2,25 e uma tesoura, certo, gente? Lembrando que este Max Color, ele é número 4, mas eu vou fazer o passo a passo no número 6, em outra cor, porque assim, olha, eu faço o número 4, as pessoas me perguntam, pode fazer o número 6? Pode fazer com qualquer linha, gente. Cleane, Duna, Charme, certo? Max Color, o Barroco Natural, então vai do seu gosto. Então, vamos fazer o passo a passo no número 6, na cor cobre, tá? Como eu falei no começo, eu usei menos de um novelo de 200 gramas para fazer essa peça. Para fazer com Max Color número 4, eu uso agulha 2,25. Para fazer com esse Max Color número 6, eu uso agulha 3,5. Eu vou iniciar um cordão de 8 correntinhas, vou virar e laçar a primeira correntinha com um ponto baixíssimo, olha. Fechei o meu pequeno círculo. Vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor 23 pontos altos. Então, a gente vai ter um total, contando com as 3 correntinhas, 24 pontos altos. Trabalhamos os 24 pontos altos, olha, cheguei no meu último pontinho, eu venho aqui, olha, nas 3 correntinhas, conto de baixo para cima, olha, 1, 2, laço a terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou trabalhar uma correntinha, eu vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou subir com um cordão de 11 correntinhas. Trabalhamos 11 correntinhas, eu vou pular a primeira, vou laçar a segunda com um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo por 10 vezes. Trabalhei os 10 pontos baixos, olha, a gente fez um cordão de 11 correntinhas, pulou a primeira, laçou a segunda, então, a gente tem 10 pontos baixos. Cheguei no meu último pontinho, eu venho aqui, olha, no meu pontinho de base, no próximo pontinho, olha, eu não vou pular nenhum pontinho, e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, certo? Em cima da nossa carreirinha de pontos baixos, tem um cordão de correntinhas. Você reserva que está de frente para você e laça que está no verso. E vai trabalhar 5 pontos baixos, um dentro de cada argolinha de base. Olha, laçando apenas uma argolinha. Vamos trabalhar 5 pontos baixos. Olha, 3, 4, 5. Feito isso, você vai trabalhar um cordão de 6 correntinhas. Trabalhei as 6 correntinhas, olha, então, eu fiz 5 pontos baixos, subi com o cordão de 6 correntinhas, eu vou pular a primeira correntinha de base e vou sobrepor um ponto baixo dentro de cada correntinha de base. Como eu trabalhei 6 e pulei uma, nós vamos ter 5 pontos baixos. Então, olha aqui, olha, temos 5 pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei em cima dos pontos baixos de base, olha, sempre laçando uma argolinha, eu vou sobrepor dentro de cada pontinho de base um ponto baixo.
Então, olha aqui, a gente trabalhou 5 pontos sobre ponto e 5 na pontinha. Então, a gente tem um total de 10 pontinhos, olha, a mesma coisa da primeira. Aí, você vem na sua base, no próximo pontinho, e trabalha um ponto baixo. Feito isso, você faz uma correntinha, vira, vai no primeiro pontinho de base, laçando apenas uma argolinha, e vai sobrepor 5 pontos baixos, um em cada pontinho de base. Trabalhei os 5 pontos baixos, eu subi novamente com um cordão de 6 correntinhas. Eu vou pular a primeira e laçar a segunda com um ponto baixo. E vou sobrepor dentro de cada correntinha de base um ponto baixo e em cima de cada ponto baixo de base um ponto baixo, laçando apenas uma argolinha. Então, até o finalzinho da carreira, nós vamos ter 10 pontos baixos. Trabalhei os 10 pontos baixos, olha, um em cada pontinho de base, 5, e 5, um em cima de cada pontinho. Então, nós temos 10 pontinhos. A gente vai lá no nosso pontinho de base, no próximo, um ponto baixo. Feito isso, olha, eu faço uma correntinha, eu viro, já laço o primeiro pontinho, sempre uma argolinha, e vou trabalhar 5 pontinhos baixos. Trabalhei 5 pontos baixos, aí eu subo novamente com 6 correntinhas, certo? Olha. 6 correntinhas. Eu pulo a primeira, laço a segunda e novamente vamos trabalhar 10 pontos baixos. Um em cada correntinha de base e um em cima de cada pontinho de base. Cheguei no meu último ponto, eu vou lá no pontinho de base, olha, você vê que eu não pulo nem um pontinho. Vou no próximo pontinho e já trabalho um ponto baixo. E assim, gente, você vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições por 24 vezes, porque a gente não pula nem um pontinho de base, trabalhamos em cada pontinho de base, certo? Então, a gente vai ter um total aqui, olha, de 24 dessas pontinhas aqui, certo? Então, aqui, gente, nós chegamos no nosso último pontinho, certo? Olha aqui, tá vendo? Então, vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Olha que lindo que fica esse trabalho, gente. Olha que perfeito. Olha o miolinho do trabalho. Cheguei aqui, olha, no último aqui, certo? E eu venho aqui, olha, no meu primeiro ponto baixo de base e vou emendar com ponto baixíssimo, certo? Eu emendei o ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha e vou virar, certo? E vou vir trabalhando 5 pontos baixos, um dentro de cada argolinha de base, olha. Trabalhei os 5 pontos baixos, gente. Agora, eu não subo mais com 5 correntinhas, porque a gente vai emendar essa parte nessa, que faz a vez daquelas 5 correntinhas que a gente faz e volta trabalhando. Então, eu trabalhei 5 pontos baixos, eu vou fazer uma correntinha e agora eu vou virar, porque eu vou emendar, certo? Eu vou vir aqui, olha, nesse primeiro que a gente trabalhou, certo? E eu vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Feito isso, olha, eu arrasto esta pontinha aqui. Olha. Não, desculpa, gente, não é assim, não. Eu venho aqui, eu passo agulha nesse pontinho. Olha, vou lá naquela argolinha, olha, na segunda argolinha, você deixa a primeira, certo? Olha aqui. E vai trabalhar um ponto baixíssimo. Leva lá e fecha seu ponto baixíssimo. Você vai no segundo pontinho aqui, na argolinha lá, olha aqui, ó, tá vendo? Leva aqui de um lado pro outro, laça a linha e vai fechar com um ponto baixíssimo, olha. Bem direitinho, certo? Aí, você vai no segundo pontinho, emendou, aí você vai no próximo pontinho, olha, tá vendo? Aí, você vem nesse pontinho, aqui, vai lá na argolinha, olha, reserva uma, laça outra, e laça e puxa. E assim, você vai fazer a união dos 5 pontinhos, olha, eu vou no próximo, venho na argolinha, olha, aqui, levo,
Tá vendo? Com bastante cuidado para não tá puxando ponto. Agora, a gente vai trabalhar o quinto pontinho. Olha, você leva a agulha aqui, de um lado, vem aqui na outra argolinha. Olha, tá vendo? Aí, você vira. E puxa a linha, certo? E fecha o pontinho. Fechou os 5 pontinhos, você faz uma correntinha e vai cortar a pontinha. Cortou a pontinha, você puxa e essa pontinha depois você vai esconder no avesso entre os pontos. Olha aqui como fica a nossa emenda. Olha do outro lado. Tá vendo? Fica lindo o trabalho, gente. Olha que amor. Tá vendo aqui? Olha. Está pronto o nosso miolinho. Agora, gente, que a gente corta aqui, nós vamos começar a trabalhar nessas pontinhas agora. Agora, eu venho em uma das pontinhas de base, olha. Deixa eu pegar, virar aqui para você visualizar bem. Eu venho aqui, olha, gente, no último pontinho, eu laço ele aqui do ladinho, olha, tá vendo? E trabalho um ponto baixo. Sempre com cuidado para não puxar a ponta de linha, tá? Olha, trabalhei meu ponto baixo, eu venho do outro lado, olha, então, eu lacei aqui essa argolinha, trabalhei um ponto baixo, aí eu venho aqui, olha, nessa outra argolinha ao lado, e trabalho mais um pontinho baixo. Então, nós temos na pontinha do cordão de pontos baixos, 2 pontos baixos. Feito isso, eu vou trabalhar agora 3 correntinhas. 1, 2, 3, certo? Eu vou no próximo, eu laço uma argolinha, certo? Aí, eu venho nessa argolinha, um ponto baixo, certo? Venho nessa argolinha que está ao lado, um ponto baixo, tá vendo? Então, temos 2 pontinhos. Trabalho novamente 3 correntinhas. Trabalhei as 3 correntinhas, eu venho no próximo pontinho, olha, na pontinha, e laço uma argolinha com um ponto baixo, e laço a outra que está ao lado com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer todo o contorno, gente, com a mesma sequência de repetições. Olha, 2 pontos baixos, 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2 pontos baixos, 3 correntinhas, 1, 2 pontos baixos, e assim a gente vai fazer todo o contorno. 2 pontos baixos, 3 correntinhas, 2 pontos baixos, 3 correntinhas. Então, olha aqui como vai ficando, gente. Olha que lindo que vai ficando o trabalho. Vai ficando muito diferente, certo? Agora, chegamos nas nossas 3 últimas correntinhas. Eu venho aqui, olha, no meu primeiro ponto baixo, né, que eu iniciei aqui, e vou emendar com o ponto baixíssimo. Emendei com ponto baixíssimo, eu venho no próximo pontinho, vou laçar a linha, um ponto baixíssimo, para chegar em cima das 3 correntinhas de base. Cheguei em cima das 3 correntinhas de base, eu vou sobrepor, vou subir com 3 correntinhas, certo? Vou voltar no mesmo espacinho de base e vou trabalhar mais 4 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, nós vamos ter um total de 5 pontos altos. Olha, trabalhei 5 pontos altos contando com as 3 correntinhas. Olha, eu venho aqui, nesse espacinho, vou levar a minha agulha, vou laçar a minha argolinha e vou puxar e fechar o ponto formando um ponto pipoca. Eu vou fazer uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor um ponto alto. Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas. Trabalhei as 3 correntinhas, vou no próximo espacinho de base e novamente vou sobrepor 5 pontos altos. Trabalhei os 5 pontos altos, eu vim aqui, olha, pulo o primeiro pontinho e venho no segundo, certo? Arrasto a minha argolinha e fecho o meu ponto pipoca, faço uma correntinha e novamente volto no meu espacinho de base, um ponto alto. Então, nós temos um ponto alto e um ponto pipoca, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espacinho de base. Feito isso, novamente eu vou trabalhar 3 correntinhas, vou no próximo espacinho novamente 5 pontos altos. Trabalhei os 5 pontos altos, olha, eu solto lá a minha argolinha,
pulo o primeiro pontinho e venho no segundo. E fecho o meu ponto pipoca. Faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base, um ponto alto. Vou trabalhar novamente 3 correntinhas e vou no próximo espacinho trabalhando 5 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente. Olha, um ponto alto, um ponto pipoca, uma correntinha e um ponto alto, no mesmo espacinho de base. 3 correntinhas, um ponto alto, um ponto pipoca, uma correntinha e um ponto alto. 3 correntinhas, vou no próximo espacinho. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui na nossa última pipoquinha, eu faço, né? Eu vou fazer uma correntinha. Vou voltar no mesmo espacinho de base, vou trabalhar um ponto alto. Vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, olha, conto 1, 2, laço a terceira de baixo para cima e fecho com um ponto baixíssimo, certo? Olha aqui como vai ficando, gente. Vai ficando abertinho o trabalho, olha que lindo, certo? Agora, feito isso, a gente fechou com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, eu vou voltar no mesmo pontinho de base, vou sobrepor um ponto alto, certo? Eu venho nessa correntinha, depois da pipoquinha, e trabalho um ponto alto. E em cima desse ponto alto de base, um ponto alto. Então, aqui a gente tinha, olha, um ponto alto, uma correntinha depois da pipoca e um ponto alto. Então, fica ponto sobre ponto, um ponto alto, não, um ponto baixo na correntinha e ponto sobre ponto. Então, em cima da nossa pipoquinha, nós temos 3 pontos baixos. Eu falei ponto alto, desculpa, viu, gente? E em cima das 3 correntinhas de base, eu vou sobrepor 2 pontos baixos. Na pipoquinha, olha, ponto sobre ponto, um ponto baixo. Vou na correntinha ao lado, olha aqui, e vou sobrepor um ponto baixo. E em cima do meu ponto alto de base, um ponto baixo. E em cima das 3 correntinhas de base, eu vou sobrepor 2 pontos baixos. Então, vai ficar, olha, em cima de cada pipoquinha, 3 pontos baixos. Em cima das 3 correntinhas de base, 2 pontos baixos. E aqui em cima dessa pipoquinha, 3 pontos baixos. E assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, a gente veio fazendo todo o contorno, olha, somente pontos baixos, olha, tem 3 pontinhos em cima de cada pipoquinha e 2 em cada espacinho de base das correntinhas. Chegamos no último pontinho, eu vou emendar com ponto baixíssimo, certo? Olha. Vou fazer uma correntinha e vou voltar no mesmo pontinho de base com um ponto baixo. Feito isso, eu vou trabalhar essa carreirinha todinha, gente, somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Lembrando que nessa carreirinha, na primeira e na segunda, nós vamos ter um total de 120 pontos baixos. Olha como ele vai ficando lindo, super abertinho, tá? Então, agora a gente vai fazer todo o contorno, ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Olha aqui, gente, vai ficando bem abertinho, certo? Chegamos agora no nosso último pontinho. A gente vai fechar a nossa carreirinha. Aqui, ó. Eu venho aqui no meu primeiro pontinho de base e vou fechar com ponto baixíssimo. Olha, certo? Aí, feito isso, gente, nós vamos voltar a fazer essa parte aqui novamente. Eu vou fazer uma correntinha, eu vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, agora eu vou trabalhar, certo? 15 correntinhas. Então, olha aqui, trabalhei um ponto baixo, 15 correntinhas. Eu vou pular a primeira correntinha de base, laçando a segunda com um ponto baixo e vou sobrepor dentro de cada correntinha de base um ponto baixo. Então, nós vamos ter um total, nesse cordãozinho, de 14 pontos baixos. Então, olha aqui, trabalhamos 14 pontos baixos. Cheguei no último pontinho, eu faço uma correntinha, eu vou virar, vou laçar o primeiro pontinho de base, laçando apenas uma argolinha. Então, você vê que a gente vai repetir tudo que a gente fez no meio, só vai aumentar a quantidade de pontos, certo? Aí, eu laço o primeiro pontinho com um ponto baixo, e agora eu vou sobrepor dentro de cada pontinho de base um ponto baixo por 7 vezes.
Então, olha aqui, ó, trabalhei 7 pontos baixos. Então, tem 7 pontos baixos aqui e 7 pontos baixos na pontinha. Eu vou trabalhar agora um cordão de 8 correntinhas. Vou pular a primeira, vou laçar a segunda com um ponto baixo. E vou trabalhar sobre esse cordão de correntinhas, dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo por 7 vezes. Olha, temos 7 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente trabalhou 8 correntinhas, mas a gente pula a primeira para laçar a segunda. Então, temos 7 pontos baixos. Chegamos em cima do nosso pontinho de base, sempre laçando uma argolinha, eu vou trabalhar novamente 7 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, a gente fica no total de 14 pontos baixos, certo? Feito isso, eu chego no meu último pontinho, eu venho aqui na minha base, eu vou pular um pontinho de base e vou laçar o próximo, certo? Com um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu faço uma correntinha, aí eu viro e volto, laçando apenas uma argolinha, novamente 7 pontos baixos. Então, olha aqui, olha, trabalhei 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabalho 8 correntinhas novamente. Eu pulo a primeira, laço a segunda e novamente nós vamos trabalhar 14 pontos baixos. Um dentro de cada correntinha de base e um ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha. Então, 14 pontos baixos. Então, olha aqui, gente, como vai ficando, certo? Cheguei no meu último ponto baixo. Temos aqui, ó, 14 pontinhos. Venho aqui na minha base, eu pulo um pontinho de base, laço o próximo, certo? Feito isso, eu faço uma correntinha e viro, olha. E venho laçando somente uma argolinha, trabalhando 7 pontos baixos novamente. Então, olha aqui, trabalhei meus 7 pontos baixos, eu subo novamente com 8 correntinhas, pulando a primeira e laçando a segunda, e novamente nós vamos trabalhar 14 pontos baixos, um dentro de cada correntinha de base, tendo um total de 7, e ponto sobre ponto, sempre laçando apenas uma argolinha por 7 vezes também. Então, a gente vai ter até o finalzinho 14 pontos baixos. Chegamos aqui no nosso último pontinho, você vem aqui novamente, pula um pontinho de base, laçou, um ponto baixo. E assim, gente, nós vamos fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha, do mesmo jeitinho que você trabalhou o meio do seu trabalho, olha, você vai fazer nessa volta também igual. Só muda a quantidade de correntinhas, que aqui a gente trabalhou com 11, e aqui nós começamos com 15. Pulamos a primeira e trabalhamos 14 pontos baixos. E assim a gente vai fazer todo o contorno com essa sequência de repetições, dando um total de 60 pontinhas dessa aqui, olha. Então, olha aqui, gente, a gente vai fazendo todo o contorno, tá vendo como ficou? Chegamos aqui, trabalhamos os 7 pontos baixos. Feito isso, gente, eu fiz o meu último ponto baixo aqui, certo? Eu vou fazer uma correntinha e vou voltar emendando como a gente emendou, certo? O primeiro lá, olha, eu venho aqui, olha, vou levar a minha agulha lá, laço um ponto baixíssimo, certo? Olha, então, aqui nós trabalhamos os 7 pontos baixos, a gente vai fazer uma correntinha, e agora a gente vai emendar, olha, aqui. Aí, você conta, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º pontinho, olha, laçando apenas uma argolinha dos pontos baixos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º pontinho, você vai passar a sua agulha, olha, vai laçar a linha, juntando as duas partes, um ponto baixíssimo. Vem aqui, laça uma argolinha, passa no pontinho ao lado, olha, um ponto baixíssimo. Novamente, olha, passo aqui e venho no próximo. Você vai fazer isso aqui, olha, por 7 vezes. Laça um, tá vendo aqui? Vem aqui e laça, olha. E assim a gente vai trabalhando.
pega o pontinho, a argolinha, tá vendo? Do pontinho, vem no pontinho ao lado, arrastou, fechou o ponto baixíssimo. Passa na próxima argolinha, vem aqui, olha, no próximo pontinho e fecha. Na última argolinha e no último pontinho aqui. Fechou, laçou. Você faz uma correntinha, certo? Aí, você corta a pontinha, puxa e amarra. Aí, você vai levar a agulha nesse espacinho aqui, olha, e vai puxar essa linha pro avesso. E depois, a gente vai esconder essa pontinha entre os pontos. Olha aqui como ficou. Deixa eu virar aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha o avesso. Certo? Feito isso agora, gente, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nessa carreirinha. Nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, só que agora a gente faz 2 correntinhas. 2 correntinhas, 2 pontos baixos. 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Agora aqui, gente, olha, a mesma coisa. Eu venho em uma das argolinhas, laço e trabalho um ponto baixo. Deixa eu focar bem a câmera aqui. Feito isso, olha, eu venho na argolinha aqui ao lado, tá vendo? E um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas, olha. Uma. Já vou escondendo a pontinha, olha. Uma. E 2. Certo? Agora, eu venho no próximo pontinha, olha. Eu laço uma argolinha, olha aqui, ó. Tá vendo? E trabalho um ponto baixo. Feito isso, eu venho na argolinha ao lado, novamente, um ponto baixo. Deixa eu cortar essa pontinha aqui. Que ela já tá amarradinha, certo? Olha aqui, ó. 2 pontos baixos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Novamente, 2 correntinhas. Vou no próximo, laço apenas uma argolinha com um ponto baixo. Laço aqui está ao lado, um ponto baixo. 2 correntinhas, e assim a gente vai fazer todo esse contorno, gente, olha. 2 pontos baixos, em cima de cada cordãozinho de pontos baixos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, gente, como vai ficando o nosso trabalhinho. Ele vai ficando abertíssimo, olha que amor. Fica um trabalho perfeito, um verdadeiro luxo mesmo. Então, agora, nós chegamos aqui no nosso último pontinho, olha. Eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial e vou fechar com o ponto baixíssimo, certo? Fechei com o ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Vou no próximo pontinho de base, um ponto baixo. Então, aqui nós temos 2 pontinhos, ponto sobre ponto. Agora, no espacinho de base das 2 correntinhas, nós vamos intercalar. Nesse primeiro espacinho, eu vou sobrepor 2 pontos baixos. E aqui, ponto sobre ponto. No próximo espacinho, eu vou sobrepor um ponto baixo. Depois, ponto sobre ponto, e no próximo, 2 pontinhos. Agora, ponto sobre ponto, e no próximo, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, a gente vai fazer todo o contorno, gente, intercalando, olha. Onde temos 2 pontos baixos, a gente trabalha ponto sobre ponto. Nos espacinhos de base, em um eu coloco 2 e no próximo 1, 2 e no próximo 1. Certo? Agora, ponto sobre ponto e no próximo 2. Então, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha, 2, ponto sobre ponto, 1, ponto sobre ponto, 2, ponto sobre ponto, 1. A gente vai intercalando, fazendo todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, gente, nós fomos intercalando, né? 2, 1, 2, 1. Começamos com 2, olha, tá vendo? 2 do lado, 2 do outro, e no meio, um pontinho, certo? Feito isso, você vem no primeiro pontinho inicial, você vai fechar com o ponto baixíssimo,
vai fazer uma correntinha, vai voltar no mesmo pontinho de base com um ponto baixo e agora você vai fazer todo o contorno, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto baixo de base, você vai sobrepor um ponto baixo. Então, nessa carreirinha, ficamos com 210 pontos baixos. E nessa segunda, como a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, também 210 pontos. Olha aqui, chegamos no nosso último pontinho, a gente vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial e fecha com um ponto baixíssimo. Gente, lembrando que aqui eu estou fazendo passo a passo no número 6. O nosso suplá foi confeccionado com o Max Color número 4. Então, com o número 6, com a mesma quantidade de pontos, nós vamos transformar o nosso suplá em um tapete de 60 centímetros. Ah, Maria José, mas eu quero um tapete de 80 centímetros. Então, depois que você fazer essa volta aqui, em vez de você vir com bico, como a gente vai fazer agora, você repete esta mesma sequência de repetições aqui, certo? E depois é só dividir para fazer o bico, que vai dar um tapete aí de 80 centímetros, certo? E depois, se você quiser ver o tapete pronto, me segue lá no Instagram, né? Que é Maria José Artesanato com 2 O, certo? E no meu Facebook, que eu vou estar postando o tapete pronto depois para vocês verem com a mesma quantidade de ponto como ele vai ficar bonito, certo, gente? Olha que lindo. Então, eu trabalhei o suplá com o número 4 e nossa passo a passo com o número 6, transformando o suplá com a mesma quantidade de pontos em um tapete de 60 centímetros. Se você quiser fazer ele maior, sempre aumentando uma carreira dessa a mais, a 80, ou você vai aumentar uma sequência de repetições dessa aqui. Ah, eu quero com 1 metro. Você vai repetir 2 vezes antes do bico essa mesma sequência. 1,10 m, 3 vezes. 1,20 m, 4 vezes, certo? Então, vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Eu emendei com ponto baixíssimo, certo? Agora, eu vou subir com um cordão de 3 correntinhas. Trabalhei 3 correntinhas, agora eu vou sobrepor 12 pontos altos, um em cada pontinho de base. Então, olha aqui, eu trabalhei 12 pontos altos, eu vou trabalhar 4 correntinhas, eu vou pular 3 pontinhos de base e novamente vou trabalhar 12 pontos altos. Trabalhei os 12 pontos altos, eu trabalho novamente 4 correntinhas e vou pular 3 pontinhos de base. 1, 2, 3, laço o próximo. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições. Eu tenho 210 pontos nessa carreirinha de base. Eu dividi os 210 por 15, certo? Por quê? Eu preciso de 12 pontos altos com mais 3 que eu pulei. Então, para cada bico, eu vou usar 15 pontinhos. Então, nós vamos ter um total de 14 espacinhos desse. Então, a gente vai trabalhar fazendo todo o contorno, certo? Com a mesma sequência de repetições por 14 vezes. 12 pontos altos, 4 correntinhas, 3 de base. 12 pontos altos, 4 correntinhas, pula 3 de base, fazendo todo o contorno. Então, olha aqui, gente, trabalhamos 12 pontos altos, 4 correntinhas. Você vê que bate certinho, olha, 1, 2, 3 pontinhos. Emendamos no primeiro pontinho inicial com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, gente, agora eu vou levar a minha agulha em cima de cada ponto alto de base, olha, vou laçar, vou puxar, vou no próximo, vou laçar, vou puxar, fazendo ponto baixíssimo, olha. Vou fazer essa sequência de repetições até eu chegar em cima dessas 4 correntinhas de base. Olha aqui, cheguei em cima das 4 correntinhas de base. Feito isso, certo? Eu vou subir com 3 correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Eu vou voltar dentro desse espacinho de base e vou sobrepor 11 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, a gente vai ter um total de 12 pontos altos. Trabalhei meus 12 pontos altos, olha, contando com as 3 correntinhas. 3, 6, 9, 12. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas. E eu vou pular, olha, 1, 2, 3, 4. Vou laçar o meu 5º ponto alto de base com um ponto baixo.
Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas. Eu vou pular 2 pontinhos. 1, 2, no terceiro, 1 ponto baixo. Eu vou trabalhar agora 2 correntinhas. Eu venho no próximo espacinho de base e vou sobrepor novamente 12 pontos altos. Trabalhei os 12 pontos altos, eu faço 2 correntinhas. Vem aqui, olha, em cima dos 12 pontos altos de base. Eu pulo 1, 2, 3, 4, laçando o quinto. Aí, para a argolinha do meio, eu trabalho 3 correntinhas. Pulo os 2 de base, laço o terceiro. Faço 2 correntinhas e vou no próximo espacinho, trabalhando 12 pontos altos. Então, você vê, gente, que a gente fica, olha, 4 pontos altos à direita, 4 pontos altos à esquerda e 2 no meio. E usamos 2, 1 para cada pontinho baixo de base. Então, nós temos, olha, 4, 5, 6, 7, 8... com mais 4, 12. Então, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Em cada espacinho de base das 4 correntinhas, eu vou sobrepor 12 pontos altos. 2 correntinhas, eu pulo 4 pontinhos de base, laçando o quinto com 1 ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 de base, laçando o quinto com 1 ponto baixo. Temos 4 pontinhos. Você faz 2 correntinhas, pula os 4 pontinhos e vai no próximo espaço. 12 pontos altos. Pois, novamente, 2 correntinhas, 4 de base, 1 ponto baixo. 3 correntinhas, 2 de base, 1 ponto baixo. 2 correntinhas, 4 de base e 12 pontos altos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, a gente fez todo o contorno, chegamos no finalzinho, olha, tá vendo? Pulamos 4 pontinhos, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, pulando 2, 3 correntinhas, ficou 4 pontinhos. A gente vai lá no primeiro pontinho inicial e vamos emendar aqui com o ponto baixíssimo, certo? Então, gente, outra coisa que eu quero explicar para vocês. Para fazer o tapete com a mesma quantidade de ponto do suplá, nós vamos precisar de um novelo de 400 gramas, certo? Por quê? Olha aqui, eu vou explicar para vocês. O número 6, ele vem, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês aqui, com 200, olha, o número 6, ele tem 226 metros, certo? Nós estamos falando do número 6. O número 4, gente, olha aqui, ó, o número 4, ele tem 338 metros. Por isso que deu para eu fazer o suplá e sobrar essa quantidade de linha, certo? E para fazer o tapete com a mesma quantidade de pontos, que ele vai ficar com 60 centímetros, você vai precisar de um novelo de 400 gramas. Vai sobrar linha? Vai sobrar, mas você vai precisar de ter um de 400, tá? Vamos lá agora continuar. Eu emendei com ponto baixíssimo, trabalhei 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha que vai ficar para espaço. Eu vou no próximo pontinho, eu vou levar a minha agulha, olha, de um lado, de baixo para cima e de um lado para o outro. Um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo pontinho, a mesma coisa. Olha, uma correntinha. Opa! Certo? Olha, eu levo a minha agulha, olha, na cabecinha do ponto. E faço de baixo para cima, de um lado para o outro, olha como fica na agulha. E eu trabalho o meu ponto alto normal. Olha, uma correntinha, vou no próximo pontinho, a mesma coisa, olha. De baixo para cima, de um lado para o outro, voltando de novo para trás do trabalhinho e trabalhando o ponto alto, certo? Aí, vai sobressaltando esse cordão de correntinhas. E assim, a gente vai fazer em cima de cada pontinho de base. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, laçando a cabeça do ponto de trás para frente. Então, olha aqui como ficou. Então, nós temos 12 pontos altos, porque a gente trabalhou um em cada pontinho de base, com um espaço de uma correntinha para o outro, certo, gente? Agora, eu trabalho 2 correntinhas. Olha, eu vou pular a primeira argolinha, venho na segunda com um ponto baixo, certo? Trabalhei 2 correntinhas novamente. Eu vou em cima dos 12 pontos altos, né? E já levo a minha agulha, olha. Passo a agulha, olha, de baixo para cima. Aí, eu venho aqui
desse outro lado, voltando novamente lá no avesso com a agulha, laço a minha linha, olha, e trabalho o meu ponto alto normal. Faço novamente uma correntinha, eu vou no próximo pontinho, olha. Levo a agulha, tá vendo? De baixo para cima. Venho aqui, olha, desse outro lado, levando a agulha lá no avesso novamente, olha aqui. Laço a minha linha, olha, e trabalho o ponto alto normal. Uma correntinha, vou no próximo pontinho, fazendo a mesma coisa. Certo? Olha aqui. Certo? E assim a gente vai fazer essa sequência de repetições em cima de cada pontinho de base por 12 vezes. Então, olha aqui como fica, gente, olha. Como eu falei, aqui temos 12, aqui também. A diferença é que temos uma correntinha de um pontinho para o outro. Chegamos no nosso último pontinho, eu trabalho 2 correntinhas, pulo a argolinha que está à minha direita e vou na do meio, trabalhando um ponto baixo. Feito isso, eu faço 2 correntinhas novamente, pulo a argolinha que está à minha esquerda e venho direto em cima dos meus pontos altos, trabalhando a mesma coisa. E assim, gente, nós vamos fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha, 12 pontos altos com uma correntinha de espaço de um para o outro, 2 correntinhas, eu pulo a argolinha que está à minha direita, laçando a que está no meio com um ponto baixo. Trabalho 2 correntinhas, pulo a argolinha que está à minha esquerda e vou direto em cima dos pontos altos. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, gente. Olha que lindo que fica esse trabalho. Chegamos aqui no nosso último pontinho, a gente faz o ponto baixo, 2 correntinhas, né? Vem aqui no nosso primeiro pontinho, que nós começamos com 4 correntinhas, que eu falei que 3 vai fazer a vez de um ponto alto. Olha, 1, 2, vou laçar a terceira e vai ficar uma para espaço. Feito isso, eu emendo com ponto baixíssimo, certo? Eu dou uma laçadinha, olha, vem no primeiro espacinho de base, laça a linha, certo? Eu vou fazer uma correntinha e volto no mesmo pontinho de base com um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, eu vou trabalhar 3 correntinhas. Volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Vou no próximo espacinho, olha, direto com um ponto baixo. Então, dentro de cada espacinho, eu vou ter, olha, 2 pontos baixos com espaço de 3 correntinhas de um para o outro. Vou no próximo espacinho, um ponto baixo. Trabalho 3 correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto baixo, certo? Olha, por 3 vezes. Vou no próximo, a mesma coisa, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. 4. Vou no próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo, certo? Então, trabalhamos em 5 espacinhos, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu trabalho um ponto baixo, vou fazer 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Venho do outro lado e vou fazer a mesma sequência de repetições que eu fiz desse lado. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, certo? Então, aqui nós trabalhamos em 5 espacinhos. À direita, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, por 5 vezes. No sexto espacinho, trabalhamos um ponto baixo, 7 correntinhas, um ponto baixo. Agora, você vai à sua esquerda e fazer a mesma coisa por 5 vezes. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Preenchi os 5 espacinhos que fica à esquerda. Então, olha aqui, gente. À direita, preenchemos 5 espacinhos com a mesma sequência de repetições. Dentro de cada espacinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Vou no próximo espacinho, a mesma coisa. No sexto espacinho, eu vou trabalhar um ponto baixo, 7 correntinhas, um ponto baixo. Depois, à minha esquerda, eu vou fazer a mesma sequência de repetições que eu fiz à direita, certo? Cheguei no meu último pontinho aqui, olha, eu trabalho um ponto baixo.
eu vou em cima do meu ponto baixo de base, que fica entre um bico e outro, sem espaço de correntinhas, e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, eu vou direto em cima do meu bico, sem espaço de correntinhas novamente, laçando o primeiro espacinho de base com um ponto baixo, certo? Vou trabalhar 5 correntinhas novamente, olha, um ponto baixo. 5 não, 3 correntinhas, desculpa. E volto no mesmo espacinho, um ponto baixo. Vou fazer essa sequência de repetições em 5 espacinhos de base. Então, olha aqui, preenchi os 5 espacinhos de novo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu trabalhei um ponto baixo. 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Vou no próximo espacinho, olha, que fica à esquerda, fazendo a mesma sequência de repetições. Um ponto baixo, 3 correntinhas, volto no mesmo pontinho, um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E assim eu vou preencher todos os espacinhos até chegar no nosso último espaço de base. Cheguei no último pontinho, olha, eu venho em cima do meu ponto baixo de base, olha, sem espaço de correntinhas. Eu vou sobrepor ponto sobre ponto, um ponto baixo. Trabalhei o ponto baixo, vou no próximo bico. E assim, gente, nós vamos fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha aqui, tá vendo? Aí, eu venho aqui, olha, no meinho, trabalho um ponto baixo sem espaço de correntinhas. E assim, a gente faz todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente veio fazendo todo o contorno, trabalhamos o nosso último bico, eu venho em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor ponto sobre ponto, certo? Feito isso, eu venho aqui no meu primeiro ponto baixo inicial e vou concluir a minha carreirinha com ponto baixíssimo. Feito isso, olha, eu faço uma correntinha e vou cortar a pontinha. Lembrando, gente, que com a mesma pontuação, nós transformamos o nosso suplá em um tapete também. Para fazer o tapete, olha aqui que lindo. Para fazer o tapete, eu vou precisar de um novelo de 400 gramas, tá, gente? Número 6. Eu fiz o suplá, eu usei menos de um novelo de 200 gramas. Olha aqui, o que sobrou de um novelo de 200 gramas, número 4. Então, com a mesma pontuação aí, gente, nós transformamos a mesma receita de um lindo suplá, né? Esse luxo de suplá em um luxo de tapete. Vocês me seguem lá nas redes sociais, no Facebook, Maria José da Silva Alves, né? E no Instagram, Maria José Artesanato com 2 O, tá, gente? Que eu vou estar postando lá a foto tanto do suplá como do tapete. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula.